Vamos lá. Bem, povo, vamos lá. Então, terminamos aqui essa parte da explicação, né? Inicial do esqueleto. Vamos, então, para a parte microscópica, né? Para a estrutura, para a ultraestrutura desses ossos, tá? Então, os ossos, né? A gente não... Quando a gente pensa no termo órgão, a gente automaticamente já pensa numa víscera, né? A gente pensa num órgão mole, né? Você pensa numa víscera, você pensa, sei lá, no fígado, no estômago, pulmão, né? Você não pensa num osso, né? Os ossos são órgãos. Por definição, o órgão é tecidos, né? Então, os ossos possuem ali todos tipos, né, da sua estrutura. Então, eles são órgãos, tá? São órgãos esbranquiçados, né? Opa. Eu acho que tá ruim aqui. Gente, deu uma travada aí. Tá me escutando? Eu tô vendo a imagem dos ossos que tem escrito órgãos esbranquiçados, muito duros e Isso, mas a minha voz deu uma travada? Deu uma picotada? Não? Não. Obrigada, gente. Porque para mim aqui o Teams avisou que tinha dado uma falha. Agora tá dando. Tá bom. Agora tá dando uma travada. Estão me ouvindo bem agora? Agora tá direitinho. Tá. Beleza. Olha só, gente. Então, os ossos são órgãos, então, né? São órgãos esbranquiçados, né? A gente consegue ver essa cor esbranquiçada dos ossos quando nós tratamos, né, esses ossos, né, depois que eles estão secos ali, né, sem mais nenhuma outra matéria orgânica em volta, a gente percebe que eles são brancos, né? Por que eles são brancos? Eles têm ali como principal estrutura, né, como principais sais, né, principais compostos, né, o fosfato e o cálcio. Tá? Então, fosfato de cálcio. Tá? O fosfato de cálcio é o principal componente mineral dos ossos. Tá? É o que dá essa dureza, tá? Essa dureza aqui, ó, e essa cor esbranquiçada dos ossos. Tá? Então, por causa do fosfato de cálcio. Tá bom? O tecido ósseo, tá? É uma especialização do tecido conjuntivo. Tá? É um tecido conjuntivo especializado. Gente, fala para mim aqui uma coisa. Vocês têm assim uma noção da estrutura do tecido conjuntivo? Dos tipos de tecido? Vocês já tiveram isso? Eu sei que assim, vocês tiveram digestório comigo. Eu falei alguma coisa, mas assim, eu não sei se o professor Marco falou alguma coisa do tipo dos tecidos, assim, de uma forma mais
mais generalizada para vocês. Eu não sei se vocês têm essa noção. Vocês podem me dar um norte nisso daí? Vocês sabem isso? Fala comigo, por favor. Só para eu saber o nível de explicação que eu dou aqui para vocês, por favor. Então, professora, a gente só teve mesmo o que você falou, né, de cada órgão e tal, mas não teve, assim, no geral, não. Não, né? Então, peraí. Obrigada, Gabi. Deixa eu... Olha só. Gente, nós temos, né, formando o corpo dos animais e o nosso corpo, 4 tipos de tecido, tá? 4 tipos de tecido. Nós temos o tecido epitelial, tá? Tecido epitelial. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular, e o tecido nervoso. Então são esses 4 tipos de tecidos aqui que nós temos como base para a formação dos órgãos e, consequentemente, como base para a formação dos sistemas do organismo inteiro, tá? Como o nosso, como dos animais. São esses aqui. Então, assim, exemplos que vocês já viram disso daqui, ó. Tecido epitelial, por exemplo, o epitélio de revestimento ali das mucosas, por exemplo, a mucosa intestinal, né? A mucosa que a gente viu lá em digestória, a mucosa do trato gastrointestinal, a gente viu ali um tecido epitelial, né? Com as microvilosidades, aquilo ali é tecido epitelial. Fala, pode falar. Desculpa te interromper, mas tem alguém, tem alguém pedindo para você aceitar de novo. Acho que é Luciana Patanga o nome dela. Não, pode pedir, é que eu não... Ela não tá no lobby aqui, não, aguardando, não. Fala para ela entrar de novo, por favor. Tá bom. Eu tô aceitando todo mundo que tá entrando, mas ela não apareceu aqui para mim, não. Tá. Ó. Então, gente, exemplo de tecido epitelial. Tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é submucosa. Na submucosa lá, que a gente viu também nas camadas do intestino, aquela parte ali que dá sustentação para a mucosa. O tecido muscular, a gente viu o músculo liso, que forma também ali a parede contrátil do trato gastrointestinal. E o tecido nervoso, que vocês viram em neuro, viram também lá em digestório, viram os plexos submucoso, mioentérico, a gente falou do nervo vago também lá em digestório bastante. Então, é o tecido nervoso ali formando a parte de elétrica, né, de condução elétrica de estímulos do organismo, tá? Então, são esses 4 tipos de tecido aqui. O que eu vou falar agora em especial para vocês é o tecido conjuntivo, esse daqui, ó. A gente vai abordá-lo agora de uma forma um pouco mais específica, mais profunda, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só... Ó, a Luciana tá entrando agora, ó, Luciana. Pronto, admitir. Pronto. Ó. Então, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Vou colocar em preto mesmo. O tecido conjuntivo é formado, tá, por um tipo celular que tem essa forma aqui assim, ó.
são umas células que têm esse formato aqui assim, ó, meio fusiforme, que nós chamamos de fibroblastos, tá? Fibroblastos. Então, esses aqui são os fibroblastos. Olha só. O que eu quero que vocês notem primeiro? Isso daqui é característica de tecido conjuntivo, gente. Qualquer tecido conjuntivo tem essa base de organização. É que essas células, elas não são unidas. Né? Quando vocês viram tecido epitelial lá em digestório comigo, ó, por exemplo, a mucosa do intestino lá, ó. Aí vocês viram aquelas células assim, né? Ó, lá, com as microvilosidades. Né, viram elas assim, ó, e a gente viu que essas células, elas são muito próximas uma da outra, ó. Tá? Só tem aqui um espacinho entre elas, que é a membrana basolateral, tá? Então, no tecido epitelial, a gente tem uma célula muito próxima da outra, o tecido muscular também, ó. Por exemplo, o músculo liso que vocês viram lá, né, a gente tem aqui uma célula com a outra, aqui assim, ó, muito perto, né? Ó. Então, isso daqui, no tecido muscular, a gente vê muito também, né? Do tecido nervoso, por exemplo, a gente vê aqui um neurônio, ó. Né, com o seu corpo celular, os dendritos, esse aqui seria um multipolar, né? Com aqui o seu axônio, os seus terminais, ó, né? E em volta dele nós temos as células da glia, que são o suporte, né? Mas tem aqui uma estrutura um pouco diferenciada e as células também são muito próximas. No tecido conjuntivo, não. Tá? No tecido conjuntivo eu tenho células bem separadas umas das outras, então isso daqui eu já sei que eu estou de frente a uma estrutura de tecido conjuntivo. Tá? Por quê? Olha só. Essas células aqui, os fibroblastos, secretam, tá? Eles fabricam e colocam para fora, secretam o que nós chamamos de matriz extracelular. Tá? Então, eu vou colocar a matriz que eles estão secretando aqui, ó, em azul escuro. Não, azul escuro não ficou bom. Vou colocar em azul mais claro aqui, ó. Tá? Então, eles vão secretando isso daqui que a gente chama de matriz extracelular. O que é essa matriz? Água com muita proteína e eletrólitos. Então, fica como se fosse uma gelatina, tá? Uma gelatina, uma geleia, um gel, tá? Um pouco diluído, a consistência de um gel um pouquinho diluído. Tá? Tipo o álcool gel que a gente está usando tanto aí, né? Nessa época. Então, eles secretam essa matriz aqui, ó, e eles ficam banhados, eles ficam aqui envolvidos pela própria matriz que eles vão secretando. Tá? Então, é bastante matriz mesmo. Ó. Então, a gente vê que essas células aqui são separadas pela própria matriz que eles secretam. Tá? Olha só. Então, eles ficam lotadinhos aqui da sua própria matriz extracelular. Matriz extracelular que a gente pode abreviar como MEC, tá, gente? MEC. Tá? Matriz extracelular. Certo? Tá? Por quê, povo? O principal objetivo, a principal função do tecido conjuntivo, como o nome já diz, conjuntivo, é dar o quê? Possibilidade de conjunto, de união. Tá? Então, olha aqui. Quer ver? Deixa eu passar para outro slide aqui que tenha mais espaço.
Ou então, melhor, eu vou colocar um slide branco aqui para mim, que eu não sou nada sem os meus desenhos. Deixa eu finalizar aqui a apresentação e colocar um slide branco. Pô, que tá azul, né? Ah, deixa azul mesmo. E aí, pronto. Um slide aqui diferente. Deixa eu compartilhar. Olha lá. Aí, gente, qual que é o objetivo, então, do tecido conjuntivo? Ó, a gente viu lá em digestório, por exemplo, o epitélio aqui, ó, da mucosa do intestino. Aí a gente viu que as células aqui, ó, elas são bem juntinhas e tem aqui a sua membrana basolateral, aqui o espaço lateral entre as duas, ó. Então, mais uma. Opa. Só para não perder aqui a arquitetura, ó. Tá? Então, estão aqui as nossas células. Aí aqui, mais profundamente, eu vou ter quem? O músculo, né? O músculo. Né? O músculo liso, formando lá a nossa camada longitudinal de músculo. Não, o músculo liso, né, já tem aqui as células bem juntinhas. Ó. Quem que fica entre o tecido epitelial e o tecido muscular? Justamente aqui a submucosa, que é formada por tecido conjuntivo, que eu vou colocar aqui, ó, alguns fibroblastos, aqueles mesmos que eu tinha desenhado lá no outro slide, eu vou colocá-los aqui, ó, em azul escuro, ó, tá? E esses fibroblastos aqui com aquela quantidade de matriz, a MEC aqui deles, ó. O que eles estão fazendo aqui? Qual que é o objetivo desse tecido conjuntivo aqui, então, gente? Ó, ele está mantendo uma relação, mesmo que indireta, desse epitélio aqui com o músculo, tá? Então, é uma relação, é como se fosse assim, eu tenho o epitélio e o músculo, e para poder uni-los, eu preciso de uma cola, tá? Uma cola biológica. E o que é essa cola? É a MEC. Tá? É a matriz extracelular aqui, que os fibroblastos, no caso aqui, né, estão secretando e fazendo aqui. Tá? E o interessante é que essa cola, ela não seca, ela continua líquida para sempre, ela continua fluida. Ela tem aquela consistência de gel que eu estou falando para vocês. Então, por que isso é tão importante? Porque aqui, ó, deixa eu colocar de outra cor, eu vou colocar em roxo. Olha só, o que é importante também é que aqui eu vou ter vasos, né? Eu vou ter vasos capilares, né? Os nossos capilares aqui nessa região, que estão recebendo lá da mucosa aqueles nutrientes que foram absorvidos. Eu vou colocar os nutrientes aqui em verde, ó. E esses nutrientes, eles se dissolvem aqui na matriz. Então é como se fosse assim, ó, eles estão vindo daqui da célula, passam por aquela via transcelular, né, que a gente viu lá em digestório, ou então passam por aqui pela via paracelular, ó, tá? Caem aqui, né,
E os vasos podem absorver esses nutrientes, ó, e levar para a circulação sistêmica. No caso aqui, como a gente está falando de sistema digestório, né, aqui eles vão levar lá para a veia porta, que depois vai para o fígado, enfim. Tá? Tudo que a gente viu lá em digestório, tá bom? Então, povo, o principal objetivo do tecido conjuntivo é manter a união entre os outros tecidos. Ele serve como se fosse um intermediário, uma cola, tá? Uma forma de adesão. Conjuntivo forma conjuntos de órgãos, conjuntos de tecidos, perdão. Tá? Ele forma conjuntos de tecidos, permite que essa união entre os tecidos ocorra. Tá? E além disso, ele forma o que nós chamamos de interstício, tá? Espaço intersticial. A própria matriz extracelular é o espaço intersticial. É esse espaço aqui que permite a troca de nutrientes, de gases, né, entre o ambiente, né, entre o ambiente e as células aqui. Tá? Então, a matriz extracelular ela acaba formando o que nós chamamos de interstício. Tá bom? Então, esse é o espaço intersticial, tá? Gente, dúvidas? Dúvidas? Não? Sim? Bom. Então, eu estava falando aqui, tá? O tecido conjuntivo, então, tem aquela característica, então, das células separadas umas das outras, né? Com a matriz. Tá? Então, qualquer tecido conjuntivo é assim. Gabriela, por que você está falando que qualquer tecido conjuntivo é assim? Porque o tecido conjuntivo é subdividido em vários outros tipos, tá? Em vários tipos de tecido conjuntivo. Tá? Então, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que é esse daqui que eu estou desenhando para vocês. O que é o propriamente dito? É o tecido conjuntivo que é o mais comum de todos. Ele está presente aí em praticamente o corpo inteiro. É o corpo inteiro do animal. Tá? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, que é esse aqui que eu falei para vocês que tem os fibroblastos, que são essas células aqui em formato difuso que produzem a matriz. Tá? Essa matriz extracelular aqui, então, do tecido conjuntivo propriamente dito, ela é mole, ela é fluida, como eu disse para vocês, ela parece um gel. Tá? Agora, eu vou falar para vocês do tecido ósseo. O tecido ósseo é um tecido conjuntivo especializado. Ah, Gabriela, legal. Então você está dizendo que o tecido ósseo tem uma estrutura parecida com essa daqui do propriamente dito. Isso, exatamente. Tá? Só que qual é a grande diferença? Qual é a grande particularidade do tecido ósseo? É que a matriz dele, ao invés de ser mole, gelificada, como a do propriamente dito, ela é dura. Ela é dura, ela é rígida. É uma matriz calcificada. Tá? É uma matriz calcificada, certo? Tá? É uma matriz mineralizada. Tá bom? Então, olha só. Pensa comigo. Eu vou ter células, então, que se organizam como os fibroblastos aqui. Tá? Só que, como a gente está falando de tecido ósseo, o nome desses carinhas aqui não vai ser fibroblasto, vai ser osteoblasto, tá? De osso. Então, esses carinhas aqui vão ser os osteoblastos. Vamos lá, osteoblastos.
tá? Então, o que significa blasto, esse sufixo aqui, ó, blasto? Blasto, qualquer blasto, é uma célula jovem. Uma célula jovem. Tá? Uma célula jovem que está em pleno metabolismo ativo, está com o metabolismo muito ativo e produzindo muita matriz. Então, vocês pensem nisso, gente, olha comigo. No tecido conjuntivo propriamente dito, os fibroblastos, né, produzem essa matriz que é um gel. Então, eles podem se movimentar tranquilamente pela matriz. É como se eles boiassem nela, flutuassem pela matriz. Então, eles são móveis. Não é que eles se movimentem, não. Tá? Eles não são células que têm alto movimento como o espermatozoide, por exemplo. Eles não fazem isso, não. Mas eles flutuam aqui, meio que sem rumo. Ficam boiando aqui na matriz. Boiando não, né? Eles ficam envolvidos aqui na matriz, porém... boiando, não é boiando, é flutuando aqui, tá no meio, enfim. Agora, pensa comigo, os osteoblastos são do tecido ósseo, então eles vão produzir uma matriz aqui que é calcificada. Tá? Então eles estão aqui, ó, felizes da vida, em pleno metabolismo, produzindo muita matriz calcificada, muita matriz. Inicialmente, quando eles secretam aqui, essa matriz ainda é meio mole. Ainda. Tá? Só que ela uma hora vai fazer o quê? Endurecer. Então, os osteoblastos vão ficar presos. Na própria matriz que eles secretaram, eles vão ficar presos. Vão ficar aqui enclausurados na própria matriz. É isso que acontece com eles. Eles mesmos produzem a matriz que os enclausura, que os prende. Então essa matriz vai ficar dura, ó. Aí a gente vem aqui com a matriz endurecida já, e esses carinhas vão ficar presos aqui na sua própria matriz, enclausurados, ó. Quando eles ficam presos na matriz, eles não têm mais o que secretar. Eles estão presos num espacinho. É como se fosse uma jaulinha que eles fazem para eles mesmos. Então, estão presos aqui, ó. Essas jaulinhas, esses locais onde eles ficam presos, são chamados de lacunas. Tá? Então, isso daqui é uma lacuna. Tá bom? Aí, como ele fica preso ali, e se ele continuasse secretando matriz, ele ia, né, se acimentar todo de matriz e ia morrer, o que ele faz? Ele para de secretar, para. Aí ele vai parar de secretar, certo? E vai virar uma célula quiescente, que a gente chama. O que é uma célula quiescente? É uma célula madura, né, que está com atividade o que mais? Lenta. Tá? Então, ele vai deixar de ser osteoblasto e vai passar a ser um osteócito. Tá? Vai passar a ser um osteócito. Então, aí agora nós teremos um osteócito. Osteócito. Que é uma célula madura. Célula madura. Tá? Então, tá aqui o nosso osteócito. Agora, o osteócito está preso. Olha ele aqui, ó, na figura, gente. Tá? Ele está preso aqui na sua lacuna, tá? Com a matriz aqui que ele mesmo secretou, ele e os irmãos dele, né? Ó, presinho aqui, então, na lacuna. Tá?
Gabriela, então quer dizer que ele fica preso aqui, ele não se movimenta, não sai, exatamente, fica preso, tá? Nesse espacinho aqui, tá bom? Povo, estamos entendendo? Tá tudo bem? Sim. Certo? Ótimo, ótimo. Perfeito. Tá. Então, presinho aqui o nosso osteócito. Beleza. Povo, vamos voltar para a estrutura do tecido conjuntivo propriamente dito, aquele primeiro que eu estava mostrando para vocês. Quando a matriz não é calcificada, quando ela é gel, né, mais fluida, os fibroblastos, eles depois ficam mais maduros e viram os fibrócitos, tá? Eles também seguem essa mesma lógica dos osteoblastos, depois eles ficam mais maduros, viram fibrócitos. Então, vocês imaginem aqui um fibrócito, que é um fibroblasto maduro, né? Ele é mais fininho, assim, ó. Eles são mais fininhos. O fibroblasto que é mais gordinho, porque ele tem mais metabolismo. Tá? O fibrócito é assim, mais fininho. Tá? Então, vocês imaginem essas células aqui, elas não estão mortas, não. Elas só estão com o metabolismo mais basal. Elas não estão mais tão ativas, mas elas não estão mortas. Então, elas precisam se alimentar, elas precisam dos seus nutrientes. Tá? Como que os nutrientes vêm para elas? Pela matriz. Os nutrientes, eles caem aqui na matriz, né? E vêm para elas aqui. Ó. Eu tenho um capilar sanguíneo, um capilar aqui, ó. Tá? Que vai liberar esses nutrientes para os meus fibrócitos ali, ó. E os nutrientes, eles caem na matriz, nessa matriz que é gelificada, e vem para eles, tranquilamente. Tá? E eles se alimentam muito bem. Agora aqui, vamos para o tecido ósseo. Povo, como é que faz? Porque a matriz dele é toda ossificada. Como que vai difundir nutriente para o pobre do osteócito que está preso aqui? Então, como que ele se alimenta? Como que essa célula se mantém viva? Tem que haver aí uma adaptação, um jeito desse querido aqui se alimentar, porque senão ele não tem como fazer a manutenção da matriz óssea. Tá? Ele tem que comer, ele tem que se alimentar. Tem que se nutrir, né? Então, o que né, a natureza perfeita, né, muito sábia, né, como que eles conseguem se manter? Ô povo, deixa eu só falar aqui para vocês, então, em suma, qual que é a função, então, do osteoblasto e do osteócito. O osteoblasto faz a síntese e a secreção da matriz óssea. Tá? Então, o osteoblasto, síntese e secreção da matriz óssea. E o osteócito faz a manutenção. Tá? Ele mantém aqui, faz a manutenção da matriz. Tá? Então, ele mantém a matriz íntegra. Tá? Só que de forma mais lenta, porque já está tudo pronto, agora ele só faz a manutenção. Tá? Então, osteoblasto e osteócito. Vamos ver. Deixa eu apagar a minha tinta. Povo, presta atenção aqui numa coisa. Olha, se eu der um zoom aqui, a gente vai ver que o osteócito está aqui na lacuna, só que a lacuna, ela possui algumas aberturas aqui, alguns pequenos canais, ó. Tá? Esses canaizinhos aqui, por onde o osteócito emite uns prolongamentos da sua membrana plasmática, ó. Tá? Então, ele emite esses prolongamentos da membrana plasmática dele. Tá? Esses prolongamentos, então, são chamados de canalículos. Tá? Canalículos. E olha só que perfeição da natureza. Vamos dizer que esse canalículo vem para cá, ó.
Vou prolongar eles. Vou prolongar a luz. Olha quem está aqui na lacuna do lado. Um outro osteócito. Tem um outro osteócito aqui, gente. Na outra lacuna. Então, olha que coisa perfeita. Como a matriz óssea entre eles aqui é calcificada, então os nutrientes não tem como se difundir pela matriz, eles têm um sistema de troca de nutrientes entre eles. Tá? Então, esse daqui, quando recebe os nutrientes, ele passa para o irmão dele, né? Porque elas são todas irmãs, né? Essas células, né? Elas têm todas a mesma origem, né? Mesenquimal. Né? Então, ele passa aqui para o irmão dele, para o outro, né? Para o outro osteócito, e eles trocam aqui. Aí aqui tem outro, tá? Aqui vai ter outro. Eles são todos interligados. Vocês veem, E aí né? quem estiver mais próximo do plexo é que vai fazer a primeira alimentação, no caso? Isso, exatamente. É isso aí. Gabi, será que você pode repetir, por favor, essa parte Posso. dos nutrientes? Uhum, posso sim. Olha aqui. Olha só que legal eles. São muito... A natureza é perfeita mesmo. Olha aqui. Esse osteócito aqui, né? Ele, quando recebe os nutrientes vindo dos capilares, que eu vou mostrar para vocês qual que é o caminho certinho, tá? Quando ele recebe os nutrientes vindo dos capilares, ele pega, claro, o que ele precisa para ele, mas o que sobra, ele manda para o outro aqui através desses canalículos, estão vendo? Então, eles têm aqui um sistema de troca, né, de troca e de transmissão de nutrientes entre eles, porque como os nutrientes não podem vir pela matriz, porque ela está calcificada, né, ela está dura, né, eles fazem a troca aqui entre eles, entendeu? Se fosse o propriamente dito, o nutriente vem pela matriz, é tranquilo, uma boa, mas aqui não dá, porque é tudo duro aqui em volta, tá? Deu para entender? Deu, obrigada. Nada. Aí olha aqui que legal, povo. Essa figura aqui é ótimo. Olha só, povo. Vocês estão vendo aqui, ó, cada um desses fusos, tá? Esses fusos pretinhos aqui, escurinhos, é uma lacuna, tá? Essa daqui é a organização do tecido ósseo, tá? Como é que ele se organiza aqui. Tá? Então, cada pedacinho escuro, marrom escuro aqui, ó, é uma lacuna. E cada lacuna tem um osteócito dentro. Tá? Cada uma delas, ó. Vocês podem ver que até a seta que está esquematizando essa figura que eu estava mostrando como amplificação daqui dessa lacuna, tá? Então, cada lacuna com um osteócito dentro. Tá? Aí vocês veem o seguinte, pessoal, olha só como que eles se organizam, olha que inteligente. Tá? Eles se organizam dessa forma aqui, ó, concêntrica, estão vendo? Ó? Tá? Se eu pegar uma lamela, que a gente chama, né?
Cada uma dessas camadas aqui é uma lamela, ó. Deixa eu riscar para vocês verem. Ó, cada uma dessas aqui é uma lamela, que a gente chama. Olha lá, lamela. Outra lamela. Parece, sabe o que? Uma cebola quando você corta. Ó. Tá? Cada uma é uma lamela. Então, os osteócitos se organizam dessa forma. Ó. Eu tenho um aqui, um outro aqui, eles vão se organizando de forma concêntrica. Ó. Eles fazem essa estrutura aqui, ó. Tá? Eles fazem aqui essa forma concêntrica. Tá? E eles estão em volta de quem? Eles estão em volta de quem, gente? Desses dois capilares aqui. Tá? Tem um capilar arterial e um capilar venoso. É como se eles estivessem fazendo uma grande ciranda em volta aqui desses dois capilares. Tá? Ó. Então, olha aqui. Deixa eu... Melhor eu apagar, porque ficou muito riscado. Então, olha aqui. Esses osteócitos aqui... Ó, meu nariz tá coçando agora. Esses osteócitos aqui, povo, ó, tá? Estão mais próximos aqui dos capilares. Tá? Então, eles é que vão se alimentar primeiro. Eles é que vão receber aquela maior carga de nutrientes. Só que, como eles são interligados aqui com os outros osteócitos das lamelas mais externas, eles vão passando os nutrientes através dos canalículos para os irmãos. Tá? Certo? Quem está aqui mais externamente, né, os osteócitos que estão mais externos aqui são os últimos, né? São os últimos a receberem os nutrientes. Então, são também os que... o tecido ósseo ele se renova o tempo todo, tá, pessoal? O tecido conjuntivo, ele tem uma capacidade de renovação as células se replicam muito, né? Então, ele se regenera muito facilmente e sempre se renova. Ele é um tecido que se renova muito. Tá? Então, esses aqui, esses osteócitos, né, vão ser ali os próximos também que vão embora, né, vão morrer, vão ser reabsorvidos. Aí esses aqui que estão aqui vão para cá. Então, eles estão sempre renovando essas lamelas. Tá? Os mais jovens aqui próximos dos capilares, né, e eles indo, os mais velhos indo aqui para a parte mais externa. Tá bom? Povo, tá dando para visualizar legal? Vendo bem aqui? Tá, sim. São bem interessantes. Sim. Né, eles são bem legais. É muito inteligente aqui a estrutura dele. Né? Tudo arquitetado para que o osso possa ser duro, para que eu possa ter células ativas, células vivas, dentro de uma estrutura totalmente calcificada. Então, vocês veem que é muito interessante, né? Aí, olha só, gente. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês também, ó. Quando a gente pega o osso in natura, o que é o osso in natura? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma peça anatômica, um membro, tá? Um membro torácico de, sei lá, pode ser de uma galinha, né? Que galinha a gente visualiza muito que a gente come, inclusive, né? Então, olha só. Você tem uma galinha, sei lá, uma coxinha da asa aí, tá? Que é o braço da galinha. A coxinha da asa, né? E você descarna, isso é in natura, tá? Ela descongelou e você não cozinhou nem nada. Você tá com ela na sua mão crua. Tirou a carne toda, a pele, né? Descarnou, que a gente chama, né? Tirou a carne, toda a musculatura e tudo, você vai observar o osso. Você vai ver que o osso, ele não é branco. Né? A cor externa dele, ele não é branca, não é esbranquiçada.
Só é esbranquiçado do jeito que está descrito aqui, depois que tudo seca. Tudo que é matriz mais úmida, que fica... Matriz não. É a matéria orgânica que é mais úmida, seca, aí ele fica branco. Que o que sobra é o cálcio que está ali na matriz. Por isso que ele é branquinho. Mas, assim, ele úmido ainda, né, que in natura, ele tem ali uma cor, um marrom meio avermelhado, né, varia até um pouco pro rosa. Essa é a cor dele, do osso. O que na verdade você está vendo ali, do lado de fora, que está dando essa cor pro osso? Essa camada protetora externa aqui, que está representada em azul, né? Que a gente chama de periósteo. Tá? Então, é essa camada aqui representada em azul que você está vendo ali, o osso fresco, né? Uma cor ali meio avermelhada. Por que ele é avermelhado? Porque o periósteo é extremamente vascularizado. Tá? O periósteo, então, é muito vascularizado. Muito vascularizado e inervado, tá? Inervado. Então, ele é muito vascularizado, por isso que ele tem essa cor avermelhada ao periósteo. Então, ele é essa camada protetora que nós temos aqui externamente ao osso. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Tá? Aí a gente vê o seguinte, povo, que o periósteo possui duas camadas. Essa camada aqui que está dobrada na figura, ó, que é a camada mais externa, né, como se fosse uma folha aqui que eu estou abrindo, ó, e essa camada mais interna aqui. Tá? Essa camada mais externa é formada por tecido fibroso, porque tecido fibroso é um tecido conjuntivo, tá? É um tecido conjuntivo que produz muita fibrina. Então dá aquela consistência fibrosa, tipo... Vocês já tiveram aula prática de gênito urinário com o professor Marco? Pensa na cápsula renal. Tá? A cápsula renal que tem aquela consistência fibrosa ali, tá? É essa mesma consistência aqui, ó. Tá? Aquilo ali é tecido fibroso, é um tecido conjuntivo também. Tá? Então, tá aqui a lâmina externa do periósteo, né, que é tecido fibroso. É para proteção do osso mesmo, a parte externa aqui. E essa camada interna, que vocês estão vendo aqui, é um monte de células, ó, gordinhas, tá vendo? Em azul, cada uma é uma célula. A gente chama essa daqui de camada germinativa do periósteo. A camada germinativa, ou folheto interno do periósteo. Esse folheto aqui possui quem? Os osteoblastos. Só que são osteoblastos que estão quiescentes, são osteoblastos que estão aqui na reserva. Eles não estão ativos, não estão produzindo matriz, eles estão aqui só como se fossem adormecidos, caso aconteça uma lesão, tá, no tecido ósseo aqui. Que se a gente for pensar, o tecido ósseo adulto, né, o tecido ósseo funcional do adulto, como o nosso, né, por exemplo, ele não tem aqui dentro osteoblastos, ele só tem osteócitos. E os osteócitos já são células mais velhas, eles não vão produzir matriz novamente. Eles só estão mantendo a matriz que já foi produzida. Tá? Só isso. Se houver uma lesão aqui no osso, por exemplo, uma fratura no osso, eles não conseguiriam repor, eles não conseguiriam regenerar, cicatrizar esse osso, porque eles não são capazes de produzir matriz de novo.
Mas aqui no periósteo, na camada germinativa, eu tenho osteoblastos. Então, por exemplo, se houvesse uma lesão aqui, vamos dizer uma fratura, esses osteoblastos rapidamente vão ser ativados, eles vão cair aqui, ó, vão migrar para o interior da fratura, tá? E vão repor aquela matriz que foi lesada, né, que foi lesionada na fratura. Então, eles estão aqui só aguardando caso eles sejam necessários. Tá? Então, periósteo. Aí vocês veem aqui o seguinte, povo, olha. Isso aqui é tudo duro, né? É rígido. A matriz óssea é dura. Eu falei para vocês que o periósteo é muito vascularizado, né? Então, aqui no periósteo nós temos vasos, né? Muitos vasos, né? Só que, assim, a matriz é toda calcificada. Como, então, que os vasos que estão aqui do lado de fora, no periósteo, conseguem entrar na matriz para poder nutrir os osteócitos? Eu preciso de quê? De aberturas. Eu preciso de aberturas para esses vasos entrarem aqui. Tá? Que aberturas são essas? Nos ossos, né, que nós conhecemos aí como aberturas para estruturas moles nos ossos, né? São os forames. Tá? Então, essa abertura aqui, ó, né, por onde os vasos estão entrando, são os forames. Tá? Então, por um forame, né, por uma abertura aqui, estão entrando os vasos. Tá? Eles entram aqui, ó, e vão seguir esse trajeto horizontal, gente. Esse canal horizontal aqui, ó, para que eles possam passar. Esse canal horizontal é chamado canal de Volkmann. Tá? Canal de Volkmann, que eu botei aqui, ó, também, ó. Tá? Então, canal de Volkmann. Então, vamos lá. Os vasos passam aqui, então, pelo canal de Volkmann e vão vir aqui, ó, para o centro da lamela aqui, ó, para o centro das lamelas. E aqui eles vão passar a seguir um trajeto vertical agora, ó. Isso para quê? Para que eles possam seguir nutrindo essas lamelas aqui como um todo, né? Porque aqui para cima também tem e aqui para baixo também tem lamela. Esse esquema aqui está mostrando só um segmento, né? Então, eles vão subir aqui para poder nutrir e drenar também, né? Eu tenho um arterial e um venoso que também está pegando ali os dejetos celulares, né? Que vem dos osteócitos também, né? Tá? Esse canal vertical aqui é chamado canal de Harvers, tá? Canal de Harvers. Então, é por onde os nossos vasos estão passando aqui para nutrir os osteócitos. Aí vocês veem que passa, seguindo daqui para ir para a próxima lamela, eu tenho outro canal de Volkmann e aqui de novo outro de Harvers. Teria outro de Volkmann e mais um de Harvers, tá? Até que todas as colunas, até que todas as lamelas, né, sejam nutridas e drenadas. Tá? E aí, povo, só para... Deixa eu ver que horas são. Não. Tá? Só para poder finalizar o nosso raciocínio,
Acho que tem alguém tentando tirar uma dúvida, só que o áudio dessa pessoa está muito baixo. Mas ela está falando professora, professora. Eu não estou ouvindo. Tá muito baixa. Quem é que está chamando Para quem aí? estiver falando aí. A Isabela. Isa, fala um pouquinho mais alto, filho. Tá me ouvindo agora? Tô, filha. Então, os canais de Harvard são sempre na vertical e os de Volkmann são na horizontal, é isso? Isso, filha, isso aí. Exatamente. Era isso? Isso, obrigada. Tá, nada, Flor. Obrigada aí por ter avisado, Mariana. Obrigada. Ajudou a colega. Muito bom. Obrigada, amor. Vamos lá. Então, povo, é isso aqui. E agora, para finalizar só o nosso raciocínio aqui, tá? Esse conjunto aqui, então, das lamelas, tá? Mais o canal de Harvard com os vasos, nós chamamos de sistema de Harvard. Tá? Vocês podem ver que tem uma chave aqui, ela está um pouquinho desfocada por causa do zoom, tá? Mas tem uma chave aqui, ó. Tá? Mostrando para vocês, então, que esse conjunto aqui todo, ó, a gente chama de sistema de Harvard. O sistema de Harvard é a unidade funcional do tecido ósseo. Tá? Então, são essas aqui as unidades funcionais, assim como vocês viram lá no rim, são os néfrons, né? Lá no fígado são os hepatócitos, aqui no tecido ósseo, então o sistema de Harvard é a unidade funcional do tecido ósseo, tá? Tá bom? Povo, dúvidas? Mais alguma? O sistema de Harvard, então, ele é o conjunto das lamelas com o canal vertical, é isso? Isso, com de Harvard, isso. Com os vasos, né? Sim. Com os capilares ali dentro também, é o conjunto todo. Tá? Mais alguém, povo? Mais alguma dúvida? Gabi, eu ia perguntar. Fala. Eu ia perguntar sobre. Eu não sei se tem. Eu sei que nas aves tem, né? Os ossos assim, ocos, né? Isso, para ficar mais leve e tal, né? Porque elas precisam disso para poder voar. No humano tem alguns ossos que são ocos também, se tem alguma finalidade? Tem. Esses aqui, ó, o frontal, no mamífero também, nos mamíferos domésticos a gente vai ver. O frontal, esse osso daqui da testa nossa, é um osso pneumático. Ele tem um monte de abertura dentro, ele é todo oco, porque ele forma os seios da face, né? Que é o que inflama quando dá sinusite. Isso é ele é oco. O frontal, o etimoide também, que a gente tem aqui dentro, é um osso pneumático também, tá? Tem alguns ossos... Mas não tem nada a ver com a nutrição dele não, né? Porque antigamente, como eu via... Eu sei que é bem ignorante isso que eu vou falar, mas como eu via assim com tutano, sabe? Essas coisas, eu achava que a nutrição partia por ali, mas como você já está explicando agora sobre os capilares, aí a gente está entendendo que a forma é diferente. Sim, é assim, o osso, por exemplo, o osso longo, como o fêmur, por exemplo, ele tem uma cavidade central, só que ela é preenchida, que é o canal medular, onde está a medula óssea, a gente vai ver na próxima aula. É aquela medula que é o tutano, aí sim é o tutano. Esse canal central é onde a gente tem a medula óssea, que é responsável por produzir as células do sangue. Hemácias, as células da linhagem branca também, vem dali. Não é tecido ósseo que tem ali dentro, é esse tecido hematopoético que a gente chama. Tá?
Mas a gente tem o mamífero, ele tem o osso pneumático também. Só que o intuito não é tornar o esqueleto mais leve, como no caso das aves. Né? No caso aqui, é passagem de ar. É para passagem de ar, da respiração, né? São os seios da face. Beleza. Assim, se a gente for pensar até o osso, ele tem um monte de aberturinhas, né? Mas elas são microscópicas, né? Que são os canalículos, né? Tem os canalículos, tem os canais de Harvard, os canais de Volkmann, só que eles são bem pequenininhos, tudo muito arquitetado para os vasos poderem entrar ali. Tá? Beleza, pô? Mais alguém? Mais uma dúvida? Professor? Fala. Rapidinho, sabe quando você fez um desenho da continuidade dos canalículos? Sim. Então, sim. Pode usar como assim, uma referência, tipo assim, como sistema nervoso e tal, que usa os dendritos, as terminações nervosas, como uma referência? Sei que não é a mesma coisa, mas funcionam de modo parecido? Assim, o tecido nervoso, os neurônios, né? Eles, assim, se você estiver usando uma sinapse elétrica como referência, assim, né? Porque na sinapse elétrica você tem realmente ali a união de uma matriz, de uma membrana plasmática com a outra, né? Por exemplo, aqui, quer ver? Eu acabei apertando aqui um negócio, peraí. Não quero, eu quero descartar, peraí. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para poder te explicar. Olha aqui, vou pegar meu slide azul. Olha só. Se você... porque os canalículos fazem isso daqui, né? Ó, você tem o osteócito aqui. Não vou desenhar ele muito detalhado, não. Olha lá. E outro osteócito aqui, né? Vou só desenhar uma partezinha dele, ó. Então, assim, você tem realmente uma comunicação aqui. É como se uma célula fosse continuidade da outra. Tá? Porque tanto que o citoplasma dessa daqui se comunica com o citoplasma dessa. Tá? Então, você tem realmente uma continuidade de uma célula com a outra. Você tem uma união de uma célula com a outra. Tá? Isso, se você fosse comparar com um tecido nervoso, como você está falando, seria se fosse uma sinapse elétrica. Na sinapse elétrica, você tem um neurônio aqui, ó, vamos dizer um axônio, né, se comunicando com um dendrito, né, ou com um axônio, né, porque na sinapse elétrica você tem fluxo das duas direções, né? Então, seria assim, um neurônio, né, que se comunica com outro neurônio de forma contínua. Então, teria que ser uma sinapse elétrica aqui, ó, porque eles se comunicam por junção gap, né? Junção de comunicação direta. Aí seria assim, porque não pensa como uma sinapse química, não, porque na sinapse química você não tem as células unidas entre si. Você tem uma relação entre as células, né? Você tem, por exemplo, aqui um neurônio com o seu terminal aqui, ó, o botão axônico dele, né? E ó, a membrana pós-sináptica do dendrito do próximo. Aí ele joga os neurotransmissores aqui na fenda, ó, na fenda sináptica. Aí o neurotransmissor vai se ligar nos receptores aqui e vai causar a despolarização ou a hiperpolarização, né, se for um neurotransmissor inibitório, né, desse terminal pós-sináptico aqui, desse neurônio pós-sináptico. Tá? Então, assim, na sinapse química não é a mesma coisa, você não poderia comparar com os osteócitos se ligando aqui nas lacunas, tá? Sim, com uma sinapse elétrica, sim. Que na sinapse elétrica a gente já tem, assim, por exemplo, esse daqui aumentou muito sódio, né? Ó, né? Ele sofreu uma despolarização
e o sódio já passa desse neurônio aqui direto para o próximo. Aí sim, você tem uma ligação direta. Tá? Você entendeu o que eu quis Entendi. conceituar para você? Tá? Não, eu estava pensando em fazer, mas fiquei aqui um tempão, mas não sei se parecia, sei lá, uma pergunta ignorante, assim, no caso. Mas eu meio que associei. Uhum. Não, mas você está associando de forma correta, assim, é uma comunicação entre as células, não deixa de ser, tá? Só que, porque quando a gente pensa em sinapse, a gente já pensa muito na sinapse química, como essa daqui, né? A sinapse química, ela não é uma comunicação, como é que ela, eu não tenho a membrana plasmática desse neurônio que ela não se liga a isso, não é uma ligação direta. É uma relação entre elas, mas não uma ligação direta. Eu quis aqui conceituar para você qual seria assim, o tipo de sinapse, o tipo de relação entre neurônios mais próxima dessa daqui, de uma relação dessa, que é uma relação de continuidade mesmo, de membrana e até de citoplasma, né? Tá? Bom, entendi. Obrigado, professor. De forma nenhuma, toda a dúvida, toda a sua questão aí está correta. Tá bom, filho? Tá bom, então. Obrigado, tá? Nada. Nadinha. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar que a gente tira agora. Não? Não é sobre osso, não, mas é que você falou das vísceras, eu lembrei do negócio que eu tava na dúvida, que é assim... Fala um pouquinho mais alto, filho, porque eu não tô te ouvindo. Fala um pouquinho mais alto. Pera aí. Tá bom. Então, eu tava com uma dúvida sobre a questão da... Esqueci a palavra. Significado, né, de vísceras. Porque, assim, de início eu pensava que era só o intestino, essas coisas assim. Só que eu já vi gente falando, tipo, do cérebro como uma víscera, assim. Aí eu fiquei na dúvida, né, da definição exata de víscera. Que eu pesquisei na internet, eu não achei, assim, exatamente. Não, uma víscera, querida, é um órgão que está contido em uma cavidade corporal, tá? Que está contido em uma cavidade corporal que faz parte de um sistema visceral. Tá? Então, por exemplo, os pulmões são vísceras, fazem parte do sistema respiratório, né? O estômago, o intestino, tá? Isso é uma víscera. Tá? Existem algumas vísceras que estão contidas, são exceções, né? Tem algumas vísceras que estão contidas fora de cavidades corporais, por exemplo, a língua é uma víscera, ela está contida dentro da cavidade oral, tá? Mas é aqui na região da cabeça, então não é considerado uma cavidade corporal. Tá? Então é uma exceção. Aí tem algumas vísceras que estão na região da cabeça e na região do pescoço, como o esôfago e a traqueia. Tá? São vísceras que estão no pescoço. Tá? Mas assim, a víscera, ela é por definição mole. Ela é uma estrutura mole. Tá? O encéfalo, né, o sistema nervoso, normalmente nós não chamamos de víscera, tá? Nós chamamos de estruturas, né, de órgãos. É um órgão, tá? Não deixa de ser um órgão, mas são órgãos do sistema nervoso. Tá? Não considero o sistema nervoso como um sistema visceral, tá? Porque um sistema visceral, ele é, por definição, mole, tá? Por definição mole, e ele é comandado pelo sistema nervoso. É como se o sistema nervoso fosse especial demais para ser considerado uma víscera, uma simples víscera. São órgãos, tá? As partes aqui do sistema nervoso central, né, e os próprios nervos do periférico, né, são considerados órgãos, mas não tão, como dizer assim, quase que anatomicamente banais, né, comuns, ordinários, como as outras vísceras. Tá? E as vísceras também, elas têm uma estrutura pré-determinada. A gente tem as vísceras ocas, como, por exemplo, o tubo digestório, tudo víscera oca, e tem as vísceras também que são sólidas, que são as parenquimatosas, como o fígado. Né?
como o rim também é uma víscera parenquimatosa. O encéfalo, né, o encéfalo ali, a gente não considera aquela estrutura tão especial do tecido nervoso como um parênquima, porque aquilo ali é tudo formado por tecido nervoso puro. Ele não tem muito por exemplo, assim, o fígado, ele tem ali tanto por dentro, né, no parênquima dele, ele tem células que são próprias do fígado mesmo, né, que são ali os hepatócitos, mas ele também tem célula de tecido conjuntivo, ele também tem vaso, ele também tem outros tipos de tecido ali compondo. O encéfalo, ele tem, na sua massa ali, né, ele tem somente tecido nervoso. Então, ele é mais especial para ser considerado víscera. Então, eu, Gabriela, como anatomista, não considero o cérebro, né, o sistema nervoso central, né? O nervo pode até ser, tá? Desde que ele esteja contido, principalmente numa cavidade corporal, pode até ser. Mas o sistema nervoso central, não. Tá? O sistema nervoso central pode ser dividido em órgãos, tá? Que eu prefiro chamar de partes do sistema nervoso do que de órgãos propriamente ditos. Você entendeu? Entendi, professora. Muito obrigada. Nada, Flor. Nadinha. Dúvida? Mais alguma? Não. Não? Não. Então, beleza. Eu vou, então, parar a gravação aqui.